Sejam bem-vindos e bem-vindas. Oi, Claudiana querida. Será ótima para você essa live, hein? Boa noite, Ernailda. Boa noite, Ana. Boa noite. Oi, meu amor. Doutora Daniela já está conosco. Vou convidá-la. Oi, Dani. Oi, Cris. Oi, Consegue me ouvir bem, amor? sim. Boa noite, Legal. gente. Boa Cês- noite a todos e todas que estão aqui conosco hoje. Hoje a gente vai ter uma live super especial, gente. Eu acho que talvez seja a pergunta que mais me fazem no consultório, aquelas mulheres diagnosticadas com câncer de mama, né? Seria qual a alimentação ideal, né? Para elas, uma pergunta para lá de pertinente, né, Dani? Sem dúvida. Super importante. Doutora Daniela Dantas, gente, é nutricionista, especialista na área de oncologia. Eu estive assistindo a uma live dela com o doutor Pedro Dalbello, também uma Isso. pessoa que vale muito a pena vocês seguirem também no Instagram, tá certo? E fiquei apaixonada pela live deles dois. Eu disse, não, eu tenho que levar isso aí para minhas pacientes, para as minhas seguidoras, porque é muita coisa especial, Oh, tá que certo? bom. Eu E foi uma fico. honra que Dani aceitou esse convite. A honra é toda minha, né, Cris? Obrigada pelo convite, pela oportunidade de estar aqui com seus seguidores, né, e com os meus também. É bom que a gente faz essa troca, né? Isso, isso. Eu já tive a oportunidade de fazer live com outra master também, que é uma amiga. E eu acho super importante essa troca, né? Como você falou, né, no consultório realmente surgem muitas perguntas, né? Para vocês, os oncologistas me passam isso, cirurgiões oncológicos, mastos, né? Com relação à alimentação. Então, realmente é muito importante a gente falar sobre esse assunto, devido à incidência, né? Do próprio câncer de mama que vem aumentando a cada dia mais, cada ano. E também pela proximidade do Outubro Rosa, né? Que acaba que a mídia acaba focando mais. Então é importante a gente falar sobre esse assunto. Eu te agradeço pela oportunidade e estou à disposição. Que bom, Dani, obrigada. Dani, se apresenta rapidamente aí para o pessoal conhecer o nível da pessoa que está aqui com eles hoje Oh, meu para Deus. tirar o maior proveito disso, Dani. Então, como você falou, eu sou nutricionista, né? Sou formada aqui pela Universidade Federal da Bahia. Eu sou daqui de Salvador, tá, gente? Quem ainda não segue meu perfil. Então, eu me formei aqui em Salvador e desde então eu atuo, né, como nutricionista, mas na área oncológica eu tenho 10 anos, tá? Eu fiz especialização em nutrição clínica antes, né, e depois em nutrição oncológica. Sou funcionária pública, né, já há 19 anos, mas trabalho exclusivamente com oncologia há 10, como eu falei. Eu coordeno o serviço de nutrição oncológica de um centro estadual de oncologia daqui da Bahia, tá? É um centro de referência em tratamento de câncer para todo o estado. E lá eu faço o atendimento também ambulatorial desses pacientes, tá? Lá é atendimento SUS. E além disso, eu também faço atendimento em consultório particular, né? Também só pacientes com câncer. Maravilha, Dani. Então vamos lá, vamos começar nosso bate-papo, né? Vamos lá. Dani, eu abri, vocês também, todos que estão nos ouvindo, eu abri na semana passada uma caixinha de pergunta com alguns questionamentos, que as mulheres têm algumas dúvidas. Então, assim, as perguntas que eu selecionei, Dani, hoje para te fazer foram feitas pelas minhas seguidoras. Maravilha. Tá certo? Então, a primeira delas como é, também é uma curiosidade minha, tá? Como é que normalmente as mulheres que são diagnosticadas com câncer de mama chegam para vocês que são nutricionistas especializados? Eu pergunto isso porque existe uma imagem de que a pessoa que é diagnosticada com câncer, ela normalmente está muito emagrecida e realmente acontece com muitos tipos de câncer. Sim, No sim. entanto, na nossa prática do câncer de mama, a gente muitas vezes não se depara com esse quadro clínico dessa pessoa debilitada, enfraquecida, né, fragilizada. Como é que você percebe isso, Dani? Pronto. Enfim, realmente, como você falou, né? A maioria das pacientes com câncer de mama realmente já apresentam um estado nutricional de sobrepeso ou até obesidade,
né? Mas existem também pacientes, né, desnutridas com câncer de mama, né? Isso daí a gente não descarta, tá? Mas a grande maioria sim, já com sobrepeso, obesidade, né? É o que a gente se depara mais, tanto em SUS, né? Quanto particular também, né? Que eu atendo das duas formas, né? Isso aí, provavelmente, né, que a gente sabe que a associação hoje da obesidade, do sobrepeso, com vários tipos de cânceres, inclusive o câncer de mama, a gente sabe que existe essa relação próxima, né? Então, esse é o estado que eu encontro, né, geralmente. Mas, assim, é bom até a gente falar sobre isso, Cris, por quê? Muitas pessoas têm ideia de que paciente com câncer, de uma forma geral, não estou falando só no câncer de mama. Eu só devo encaminhar para o nutricionista quando esse paciente já está emagrecido, quando esse paciente, né, está bem debilitado, quando ele já está com todos os efeitos colaterais que o tratamento oncológico traz. E isso não é verdade. Né? Então, o encaminhamento para o nutricionista oncológico deve ser logo após o diagnóstico. Né? Então, dessa forma, a gente pode atender o paciente e orientar desde o início, para que esse paciente sofra menos, né? Que esse paciente tenha esse percurso durante o tratamento oncológico menos sofrido, né? E que tenha menos efeitos colaterais, que a gente possa ajudar em nível também do estado nutricional, porque a gente sabe com relação à toxicidade, é importantíssimo isso, né? Esse paciente que é bem nutrido, esse paciente vai ter maiores desfechos clínicos, né? Vai passar melhor durante o tratamento. Então, Isso, assim, ele é tem uma bom. tolerância melhor, né, Dani? Exatamente. Então, é bom a gente chamar atenção para isso. Não é só aquele paciente emagrecido que tem que ser encaminhado para o nutricionista. Outra coisa também, o paciente obeso, que muitas vezes a gente acha que não tem uma deficiência nutricional, a gente está enganado, né? A gente fala muito, inclusive agora recentemente, falou de um grande congresso que teve agora o ESPEN, né? Falando sobre obesidade sarcopênica. Então, o que é isso, né? Esse paciente que é obeso, porém ele tem uma deficiência de massa muscular, né? E a olho nu a gente não percebe isso, né? Precisa ser avaliado por um profissional, né? E por que é importante a massa muscular? Porque a gente sabe que esse paciente que tem massa muscular, ele vai tolerar melhor o tratamento, né? Então, são várias vertentes que a gente tem que olhar, né? Não é só aquele paciente, ele tá gordo, ele tá com sobrepeso ou obesidade, ele tem que emagrecer mesmo durante o tratamento. E não é bem assim, né? A gente tem que olhar de uma forma mais ampla. Isso, até esse emagrecimento ele tem que ser feito de uma forma responsável. Muitas Perfeito. vezes eu vejo na minha prática mulheres diagnosticadas com câncer de mama, a própria família solicitar repouso, que ela precisa Nossa, exato, que ela precisa se preservar para tolerar o tratamento, e na verdade isso que não é a última não coisa que você procede. precisa. É, Exatamente. recomendar, na verdade, é aquela mulher se manter ativa, praticar atividade física, e de preferência uma atividade física que tem um ganho muscular, isso Sim, sim. aumenta, inclusive, as chances de cura dela, né, Sim, da doença, perfeito. né, isso. Perfeito, exatamente. Muitos pacientes chegam também com essa pergunta, né? Quando a gente fala de atividade física, porque todas as minhas consultas eu falo, desde a primeira e todas eu vou reforçando. Já está fazendo atividade, está fazendo o quê? Isso, Então, eu eu venho também. reforçando sempre. E aí, muitas pessoas já chegam na primeira e perguntam: não, mas eu posso fazer atividade física? Como assim eu posso Isso, fazer atividade física, né? Então, isso. tem esse mito, realmente, como você falou, Cris, né? Não, de que tem que ficar parado, né, para não gastar energia, para não ter maiores E o problemas. repouso é a melhor alternativa. E, na verdade, o repouso, o sedentarismo não é a melhor alternativa para nada na vida, né? Não mesmo, não mesmo. Sempre que você tiver condição, você deve praticar atividade física associada, obviamente, a uma boa alimentação. E se não tem condição física para isso, a fisioterapia, a Isso, nutricionista, não é? O educador físico, esses profissionais estão lá, não é uma questão de. Eles não são dispensáveis, eles são de forma tão alguma. importantes no tratamento do câncer quanto o médico oncologista, né, que faz o segmento da doença. Sim, sim, Na perfeito. Toda a verdade, equipe, Dani. né, multidisciplinar, né, que dá o apoio, né? Isso, sem E chamando a dúvida. atenção que a atividade física, como eu falo para meus pacientes sempre isso,
uma simples caminhada, 20, 30 minutinhos, mas que tenha uma frequência, né? E Porque não é fazer hoje, só fazer semana que vem, que aí não vai adiantar, né? tem que Mas haver que uma tenha rotina, né? exatamente, que entre na sua rotina. Isso é considerado atividade física. Porque muitas vezes a gente fala atividade física, Cris, as pessoas pensam, não, tem que se matricular na academia, tem que fazer isso. E não tem nada disso. Claro que quem já tem esse hábito, que gosta, que quer ir, também não tem contraindicação. É bom saber isso, tá? Isso, verdade. E às vezes a pessoa nem tem condição de fazer uma academia, né? Sim, sim, Às vezes mora na área rural, não tem esse tipo de serviço, mas aquela caminhada também ajuda, né? perfeito. Mas voltando para a questão da alimentação. Uma pergunta também que foi feita por um de minhas seguidoras, né? É verdade que o açúcar, o carboidrato, ele é uma espécie de alimento para o câncer? Ah, pronto, essa é a primeira pergunta, né? Acho que todo mundo que fala Quer sobre saber? câncer tem essa dúvida, exatamente. Eu até faço alguns vídeos, né, no meu perfil, e eu tenho esse vídeo aí que é muito bem visualizado, né? Inclusive, porque as pessoas têm essa dúvida. Então, assim, o que é importante a gente entender? Que o câncer, na verdade, o tumor, né, tá ali, é formado de células, né? E como todas as células do nosso corpo, né, precisam de nutrientes, né, de alimento, de nutriente para crescer, se multiplicar, tá? E aí entra a questão do açúcar, porque o açúcar é formado, no caso, pela glicose, né, pela molécula de glicose, que é a energia pronta para o organismo, né, e para as células também. Então, o que acontece? É a energia mais rápida. Mas não é só do açúcar que as nossas células se alimentam, né? Inclusive a cancerígena também. Tanto a célula normal quanto a cancerígena, ela se alimenta de açúcar, né? E de outros nutrientes também. Aí a pessoa faz, então já que ela se alimenta do açúcar, eu vou tirar o açúcar e tá tudo bem, vou matar o câncer. E não é bem por aí. Porque a gente sabe que existe uma plasticidade, né, celular. O que é isso? As células do câncer, elas começam a se organizar, se reorganizar e criar novas vias para obter outros nutrientes. E aí, um dos nutrientes que são mais importantes, que acabam que são depletados do nosso corpo, é o músculo, né? Então, assim, o músculo é depletado para virar aminoácido, para virar energia também. E a gente acaba falando que é uma energia cara para o organismo, né? Então, assim, não adianta a gente retirar o açúcar todo, até porque, assim, é quase que impossível, né? Porque a gente não Isso. está falando só do açúcar de mesa que a gente coloca no café, no suco, enfim. A maioria dos alimentos possuem, né, vão gerar açúcar no sangue, possuem glicose, né, quando eles são metabolizados. Então, assim, o que é importante a gente entender é isso, que não é retirando totalmente que eu vou matar o câncer, né? Porque eu vou deixar de crescer o tumor, porque ele vai criar novas vias para se restabelecer e manter a sua atividade. Mas é ter uma alimentação baseada, mais controlada, equilibrada, tá? E poder comer dos alimentos de uma forma geral. Claro que o que eu sempre falo com o paciente, evite alimentos, açúcares simples, né? Evita o máximo que você puder. Por exemplo, às vezes o paciente usa café com leite, aí coloca o açúcar. Aí eu falo, para que esse açúcar? Se o açúcar do leite, né, já está ali presente e acaba adoçando. Então, são manejos que a gente vai fazendo, a gente vai orientando o paciente. Sucos, alguns sucos, a fruta já é bastante doce, então não é necessário você adoçar, né? Então é isso. Finalizando assim, só para fechar esse assunto, qualquer nutriente vai alimentar uma célula, seja ela cancerígena, seja ela normal, né? E o que é importante a gente fazer é essa alimentação equilibrada e balanceada. Porque se você priva de um nutriente, acaba que o corpo também acaba tendo uma desnutrição, né? Por conta desse nutriente. E para o tratamento oncológico, isso não é legal. Como eu falei, acaba desviando, né, essa produção energética e sofrendo mais ainda em termos de músculo, né, enfim, acabando com todo o estado nutricional, né, debilitando o estado nutricional do paciente. Eu não sei se ficou claro, mas é Sim, sim. basicamente isso. Sim, ficou. De fato, qualquer medida radical que a gente tentar, né, Dani, a gente não vai desnutrir só o tumor.
vai desnutrir também o organismo, e o organismo precisa dessa Dos energia, né? nutrientes. Dessa Perfeito, qualidade dos alimentos, não é isso? perfeito, perfeito. Perfeito. Então, vamos para a próxima perguntinha aqui. Uma pergunta, Bora lá. olha, essa aqui foi a primeira que chegou, viu, para mim. Olha, E a cervejinha do final de semana tá proibida mesmo, é verdade? Bebida alcoólica cortada total. excelente pergunta também, que também está lá nos top, né? Top 10, vamos dizer assim. Então, eu sempre trago também para o paciente essa questão assim. Na verdade, o álcool, ele é deletério para mim, para você, para qualquer pessoa, né, que faça consumo dele. Até por falar nisso, assim, a gente não existe uma recomendação que a gente esteja confiável. Vamos dizer assim, até um copo, 2 copos e tal, você não vai ter câncer na vida. Isso não existe, né? Você diminui suas chances se você faz um consumo reduzido e esporádico, né? Então, eu sempre costumo falar com o paciente isso. Realmente você necessita, né, dessa bebida alcoólica? É um momento esporádico, tipo, é meu aniversário, eu queria beber uma tacinha de vinho, sabe? Eu queria comemorar com minha família, enfim, são várias coisas que a gente começa a observar e conversar com o paciente. E também, Cris, individualizar. Tem medicamentos que têm interferência com álcool, né? A gente Isso, sabe que vai diminuir o poder da medicação e a gente tem que contraindicar naquele momento, né? E pensando isso, que o álcool também ele é um fator de risco para câncer, né? isso. Então, assim, é aquela balança que a gente começa a fazer. Pese isso, se realmente isso é muito importante para você, para sua vida, né? E também eu chamo também a questão do oncologista. Então, converse com o seu oncologista, né? Eu também levo para a questão médica, até para reforçar nessas orientações. Mas assim, eu não recomendo, né, consumo, né, de bebida alcoólica, principalmente, né, durante o tratamento. E pós também, que a gente sabe que tem interferências, né? Com alguns bloqueadores hormonais, né? Então, assim, realmente é complicado a gente recomendar o uso de bebida alcoólica porque a gente não tem aquela faixa de segurança. Isso, verdade. Então, vamos lá. Teve até uma pergunta aqui, a propósito, foi uma das meninas que estão nos acompanhando, eu perdi o nome dela, mas eu gravei a pergunta. A gente vai fugir um pouquinho da questão do câncer de mama, mas ela está fazendo um tratamento para Hum, câncer de reto. Irá sim. iniciar a radioterapia. E ela pergunta: tem algo que seja recomendado para ela em termos alimentares? Teria alguma orientação nesse aspecto? Sim, a orientação geral que a gente faz para todo paciente, né, que está fazendo o tratamento, tá? Que é a alimentação mais saudável, né? Rica nos alimentos mais in natura, que a gente deve dar preferência. E, na verdade, reduzir o máximo que puder e até retirar os ultraprocessados. Eu sempre falo com o paciente isso, por conta dos aditivos químicos, né? E todos na verdade, os nutrientes que vão estar ali, que não vão ajudar nesse momento. Mas especificamente no intestino, a gente pode chamar, e ainda mais com o rádio, geralmente os pacientes começam a apresentar diarreia. Pode ser muito comum, né, acontecer isso daí. E aí a gente pede para chamar atenção sempre isso, retornar para a gente com a frequência maior, até porque pode acontecer e não pode acontecer também. Aí geralmente se o paciente tiver com esse quadro diarreico, a gente pede para retirar alguns alimentos que vão ter caráter mais laxativo. Leites derivados também eu não recomendo nesse momento, tá, gente? Assim, agora é bem individualizado. Chamando a atenção o seguinte: se o paciente tiver em quadro de diarreia, não é porque ele está com diagnóstico de câncer de intestino e fazendo rádio que tem que tirar leite, tá? Pelo amor de Deus. Mas, assim, são coisas muito específicas que tem que ser avaliado cada caso. Mas, geralmente, esse paciente pode apresentar alguns problemas intestinais, porque você sabe que a rádio ali naquele espaço do intestino vai causar uma desbiose intestinal, né? Que para quem não sabe o que é desbiose, é um desbalanço, né? Entre as bactérias boas e as bactérias ruins. Acaba que essas bactérias ruins ficam mais prevalentes nesse local, né, no intestino. E aí pode gerar, né, várias alterações intestinais. Então, tem alguns alimentos que acabam
piorando esse quadro, tá? Então, assim, deve ser avaliado individualmente, mas de uma forma geral é isso aí. Alimento in natura é o que eu recomendo, reduzir ultraprocessados o máximo possível e analisar cada caso, como eu falei, com alguns alimentos-chave, assim, como leites derivados, né? Excesso de gorduras também é muito ruim se esse paciente tiver com a diarreia nesse período. Ô, Dani, você falou agora há pouco da questão da desbiose e me ocorreu uma dúvida. Vocês costumam recomendar o uso de probióticos para pacientes com câncer? Existe alguma evidência favorável? Pronto, eu tenho formação em modulação intestinal também, né? Ótimo. Na verdade, a gente sabe que o intestino, ele acaba sendo ali foco para várias doenças, se esse intestino não é tratado. E na minha primeira consulta, eu sempre acabo fazendo essa modulação intestinal. Se o paciente vem antes, é até melhor, né? De começar o tratamento. Porque durante o tratamento, realmente, ele vai ter algumas condutas que a gente não vai poder fazer. O exemplo é o probiótico, tá? Durante o tratamento, né, quimioterápico, a gente não recomenda utilizar, tá? O probiótico. Para quem não sabe, o probiótico são bactérias vivas, né? Geralmente são liofilizadas, vem em sachêzinho e pó, ou então em cápsulas, tá? Por quê? Essas bactérias são bactérias boas, né? Quando a gente adquire, quando a gente compra para utilizar para melhorar nosso intestino, nossa microbiota intestinal. Porém, se o paciente ele tem uma imunidade baixa, né? Se está com o sistema imunológico debilitado, essa bactéria de boa, ela pode se transformar numa bactéria patogênica, ruim para o seu organismo e até criar uma infecção generalizada. Então, se você olhar hoje, todos os consensos, né, nacionais e internacionais, não recomendam o uso de probióticos, né, durante o tratamento oncológico por conta desse risco, né, de translocação bacteriana, tá? Claro que existem colegas que usam em momentos-chave, né? Por exemplo, tá com a diarreia muito importante e que realmente não resolveu com nada, já fiz toda a alteração da alimentação, já fiz tudo e não conseguiu. Então, eu utilizo naquele período muito curto e aí suspendo, tudo bem. Mas isso tem que ser feito, como eu falei, por um profissional especializado na área, que conheça, né, os efeitos. E tem que ter também esse retorno muito curto para o nutricionista. Não pode ficar, prescreveu agora e só vai ver daqui a um mês, 2 meses, não tem condição. Então, assim, precisa avaliar cada caso, entendeu, Cris? Mas de uma forma geral, assim, não é consenso utilizar. E isso se estende, Dani, a esses leites fermentados, essas Sim, coisas também, sim, né? sim. É proibitivo. Sim, sim. Então, né? E Eu iogurtes, pergunto, iogurtes com bactérias vivas, né? Leites fermentados, se estende a tudo isso, tá? isso, eu perguntei agora sobre isso, gente, porque muitas pessoas não sabem, né, que esses leitinhos fermentados têm agentes vivos, né? Lá, Exato. então, e às vezes a pessoa, é o tipo de coisa que a pessoa compra no supermercado, né? Sim, sim. Então, muitas Não vezes não precisa pode fazer prescrição. Exatamente. isso, isso. E outra dúvida minha também me ocorreu. Existem alguns fitoterápicos, né, que são utilizados assim, que se fala do seu efeito estrogênico, né, que é um efeito indesejado em mulheres que têm câncer de mama com receptores hormonais positivos, ou mesmo o consumo da soja mesmo. Existe alguma evidência de contraindicação nesse sentido ao uso desse tipo de substância em mulheres com câncer de mama? Tem É, algo a respeito? a sua grande maioria, assim, a gente não recomenda durante o período do tratamento, tá? E depois do tratamento tem que avaliar cada caso realmente. Com relação à questão da soja, é bem polêmico isso, né? E até também não é consenso. Se você vê, tem estudos que indicam, né? Que fazem até essa questão da proteção, né? Da soja. Porém, se você for olhar, esses estudos são feitos em mulheres asiáticas, né? A Ah, maioria dos estudos não são feitos, que na verdade a gente sabe que tem hábitos alimentares totalmente diferentes do totalmente nosso. diferente. A soja é totalmente diferente da nossa, porque a gente sabe que o grande percentual de nossa soja brasileira é transgênica, né? Então, assim, nem para uma pessoa que não tem o câncer de mama,
eu não acabo não recomendando o uso da soja aqui no Brasil, sabe? É bem difícil, Cris. É claro que a gente sabe que existem locais que tem soja orgânica, tofu orgânico, enfim, mas é difícil e não é acessível a nível Isso. popular, não é? Acaba sendo caro, né? Então, assim, tem tantas outras fontes proteicas que a gente pode, né, tá viabilizando e Na orientando o dúvida, né? paciente. Exatamente, eu sou dessas. Na dúvida, Na é dúvida, melhor a gente, é com melhor não certeza, utilizar. com Tem certeza, razão. E fica a dica, viu, gente? Evitem. Pelo sem menos até dúvida. prova em E contrário, né? Até que surja algo que. exatamente, exatamente, que tenha consenso, né? Porque eu também sou assim, né? Eu procuro estudar bastante, porque o que eu aplico na minha prática clínica é o que é consenso. Né? Porque não adianta a gente ficar, mas eu tive uma experiência com paciente X e que deu certo. Enfim, isso aí é prática clínica, mas não é consenso. O que é consenso não se discute, né? E a gente vê que a gente não vai causar um efeito deletério ao paciente. Então, é essa prática clínica que eu faço, né? Porque eu quero ter ali a conduta que eu não vou estar trazendo malefício para o paciente. Ao contrário, que eu vou beneficiar o paciente, né? Então, acho que tem que ser baseado Exato. nisso daí. E é bom chamar Sem dúvida. atenção com relação à soja, porque muita gente não se liga que tem alimentos industrializados com proteína da soja. Então, eu também alerto o paciente também na consulta para isso, para começar a olhar rótulos. Isso é muito importante, né? Porque vai ter proteína da soja ali adicionado, muitos alimentos mesmo, né? Um simples molho shoyu, que a gente sabe que tem soja ali. Aí o paciente não se liga, não, porque eu fiz um frango xadrez, coloquei um pouquinho do shoyu, Isso, um pouquinho né? de Aí shoyu. não se liga. Aí, vários produtos, né, que se você for olhar hoje aí, industrializados, tem. Então, é bom ficar alerta para rótulos sempre, sempre. Com relação ao molho shoyu, eu indico aos pacientes, não sei se vocês conhecem, é tipo o molho shoyu, que é feito do coco, derivado do Eu coco, conheço chama uma coco delícia. aminos. Exatamente. Não tem Delicioso. soja, não tem glutamato monossódico, né, que a gente sabe que é deletério também, e também não tem sódio em excesso. Então, é a opção mais saudável para o paciente estar utilizando. E é uma delícia, viu, gente? Eu Sim, recomendo, eu uso e recomendo demais. Inclusive, Dani, explica rapidamente para o pessoal o que é que eles devem procurar no rótulo dos alimentos, que seria importante, como atentar para alguma coisa que não seja recomendado no rótulo de um alimento. muito bom. Adorei a pergunta. Primeiro lugar, é bom vocês entenderem que o primeiro ingrediente que está ali não é só por estar. Ah, porque eu quis escrever primeiro açúcar, e depois farinha de trigo. Não é. Os ingredientes estão ali na ordem que eles têm maior quantidade no alimento. Então, se eu tenho um pão que começa já com açúcar, depois ele vem farinha de trigo, ou seja, ele vai ter uma quantidade maior desse primeiro nutriente, que é o açúcar, depois ele vai ter farinha de trigo, entendeu? Então é importante saber que essa sequência de ingredientes é a sequência que vai estar ali na quantidade, tá? Dentro daquele alimento. Outra coisa coisa prática. Nomes estranhos. Se você não reconhecer o nome que está ali, tipo INS 580, aquelas siglas todas de números e letras são aditivos químicos, né? E aí, claro, que não são todos aditivos químicos que são ruins. A gente sabe que existem aditivos químicos que são tolerados, que não têm um potencial cancerígeno, mas isso é com o tempo que o paciente também vai pesquisando, vai descobrindo, né? O Google ajuda muito nesse momento aí, né? Não em conduta, não em conduta clínica, nem nutricional, nem médica, mas nessa questão aí ajuda bastante a gente saber reconhecer quais são os aditivos presentes nos alimentos. Então, está atento bastante para isso. Geralmente são alimentos que têm muito açúcar na composição, muito sal, muito sódio, né? Então, ficar atento muito para isso aí. Muitos componentes também, né, Dani? Quando você vê aquela Sim, lista de ingredientes, grande cheia de já era. coisa grande É, demais, é. provavelmente a pureza daquele alimento ali não é legal, Sim, não e é? aí já são considerados ultraprocessados, como a gente fala, que são aqueles, como eu falei inicialmente, que são aqueles alimentos que a gente deve evitar o máximo mesmo, né? Porque já são cheios de aditivos químicos mesmo. Os aditivos, eles acabam, sim, como se fosse
potencializando, né, essa multiplicação do câncer celular, né, cancerígena. Então, não é indicado mesmo. E já tem aditivos com potencial cancerígeno já comprovado, como os nitritos, nitratos, né? Isso, no câncer de mama, inclusive, viu? Exatamente. Que estão presentes em alimentos embutidos, viu, gente? Então, ó, Perfeito, perfeito. atenção para isso aí. Salame, mortadela, não Isso, é? Ficar isso. de olho, porque realmente são alimentos perigosos, né? Sim, Se a sim. gente consumi-los numa quantidade maior do que a que é recomendada. Obviamente, ninguém precisa viver numa paranoia, né? É, com Mas certeza. precisa ter cuidado com isso, Sim, sim. minimamente com isso, né? E eu acho importante essa pergunta, porque eu mesma, assim, aprendi a escolher melhor meus alimentos dessa forma. Muitas vezes a gente recebe a orientação, não, consuma um alimento integral. E na embalagem está lá, integral, né? Contém farinha de trigo integral. Aí você vai olhar nos ingredientes, quando olha, está lá embaixo. Antes disso, ele tem Exatamente. milhares de Exatamente. coisas que realmente deixa de torná-lo um alimento integral como deveria ser, né? Infelizmente, a gente não tem Perfeito. uma legislação que nos proteja desse tipo de comportamento dos fabricantes, né? Então, a gente tem que Exatamente. estar atenta a isso. Sempre. Dani, então, mulheres com câncer de mama, outros tipos de câncer também, que a gente sabe que tem pessoas nos ouvindo que estão tratando outros tipos de câncer. Quais os alimentos que você julgaria indispensáveis, assim, se você pudesse recomendar determinados alimentos para uma pessoa que está fazendo tratamento para um câncer, quais seriam esses alimentos? Pronto, a gente já começar já da classificação, como eu falei, in natura, né? Então aí seria em primeiro lugar, que são esses alimentos in natura? Frutas, legumes, vegetais, né? Verduras, grãos, cereais, enfim. Mas se a gente for assim especificar, a gente começar a olhar pelas cores, que também acaba facilitando, né? Então os alimentos de cor vermelha ajudam bastante, né, na questão dos compostos bioativos. Esses alimentos de cor vermelha, eles têm um composto bioativo que é chamado antocianina, que são potenciais antioxidantes. Então, entra aí o morango, melancia, todas as frutas vermelhas, né? Agora eu não estou me lembrando muitas. Mirtilo, Isso, mirtilo, framboesa, né? e framboesa, as berries, que a gente chama, que é mais É, fora, que tem, mas a gente tem aqui a jabuticaba também, né? Então, começar a olhar também para os alimentos e frutas que a gente tem aqui, né? Que acaba quando a gente fica querendo coisa de fora, é mais caro, né? Mas isso. enfim, começar, como eu falei, olhar pelas cores. E aí vem a questão dos amarelo alaranjados também, os vegetais, as frutas, aí entra o mamão, porque tem beta-caroteno. Beta-caroteno vai ser precursor ali da vitamina A, importantíssimo também, né? Tanto para o tratamento quanto para a prevenção. Então, mamão, laranja, tudo que é amarelo alaranjado, pimentão, né? Tanto amarelo também, enfim. Aí a gente vai para os verdes, né? Os verdes a gente já tem, aqueles verdes escuros acabam que tem uma proteção bem grande. E aí eu coloco como número um brócolis, né, que é uma crucífera super importante, que já tem potencial Delicioso. anticâncer. E aí entra também couve, espinafre, rúcula, né? Então, é bom a gente entender que as cores dos alimentos não são ao acaso, né? São pigmentos que são relacionados a compostos bioativos diferentes. Então, por que quando a gente fala assim, quanto mais colorida for sua alimentação, melhor? Porque você vai estar sendo provido de vários tipos de nutrientes, né? Que vão te ajudar nessa proteção contra o câncer, né? Aí a gente também não pode esquecer das fontes proteicas, né, Cris? Então, as carnes, peixes, ovos, frango, o próprio leite, derivados, tá? É bom a gente fazer uma alimentação bem ampla, balanceada, colorida, bastante colorida. Mas eu entendo assim, né? Dessa forma geral. Mas, claro, alguns compostos bem importantes, por exemplo, o azeite de oliva também, super importante, né? Enfim, vários alimentos aí, se a gente for listar, que a gente não sai hoje. Mas deu para ter uma boa ideia, né? Aí, inclusive, você comentou da questão da proteína, do frango, dos ovos, né? E aqui na minha região existe uma cultura
de que não se deve consumir frango por conta da presença de hormônios que Ai, existe meu no Deus. frango. Não é só aí não, viu, Cris? Não é só aí Meu não. Deus do céu, engraçado, porque eu fiquei sabendo disso depois que eu vim morar aqui em Garanhuns. Mas é Ah, uma coisa que está tão entranhada nas pessoas que é difícil a gente combater. Explica aí pro pessoal, Dani. é Frango verdade. é proibido ou não é, Dani? É isso como você fala, esse mito não é só aí não, acho que é generalizado. Eu não sei de onde é que surgiu isso, mas Pois enfim. é, Eu costumo falar com o paciente assim, se realmente o criador desse hormônio para todos os frangos, o frango ia ser mais caro que um filé mignon. com Eu, certeza, até eu porque falo assim, hormônio não é uma coisa porque barata, né? hormônio é caro, exatamente. Ah, mas doutora, o que que acontece então quando a gente compra um frango de quintal, né? E compra um frango de granja, a gente vê aquela diferença. Pronto, então aí já é outra história. E aí entra a questão da ração, né? Do tipo de onde foi criado esse frango, Isso. né? Então, a ração é muito importante. Inclusive, muita soja transgênica também é dada para alguns frangos, né? Uhum. Restos de outros animais, tá? Enfim, a gente tem que procurar observar isso e não questão de hormônio, que isso não existe. Né? Isso, Então, assim, exato. mas se eu tiver acesso a um frango, né, de quintal, claro que vai ser melhor para mim, para você, para qualquer pessoa. Para Isso é qualquer fato, pessoa. né? Então, assim, mas assim, se eu consumir um frango de granja de vez em quando, eu vou morrer, meu câncer vai aumentar, isso não tem nada a ver, né? Não tem relação, tá? Com isso. Então, é bom desmistificar muito isso, né? Então, todas as proteínas eu recomendo aos pacientes, tanto animal quanto vegetal, tá? E aí, tendo a recomendação, seguida a recomendação internacional só da quantidade para carne vermelha, né? Que aí a gente Isso. entra naquela recomendação de 500 gramas semanais, tá? E aí, para facilitar para o paciente, eu falo assim, 2 vezes na semana você pode consumir carne vermelha. E aí, nos outros dias, dá preferência mais às carnes brancas. Mas vamos tirar esse mito que frango tem hormônio, pelo amor de Deus. É uma excelente Pois fonte proteica. exato, e uma fonte, inclusive, mais acessível, né? Sim, Para sim. muitas pessoas, a gente está vivenciando um momento de dificuldade financeira, e a gente sabe que proteína, infelizmente, são alimentos mais Mais caros caros. e muito importantes para a nossa Sim, alimentação. E muitas vezes a proteína que aquela pessoa tem acesso é o frango. pois é. Então, você acaba tirando a única fonte Não. proteica daquela pessoa e ela passa a consumir outras coisas, os enlatados, né, que muitas vezes não são muito menos desejáveis do que a carne de frango, Perfeita né? sua colocação. E às Exatamente. vezes isso se estende, Dani, para os ovos também, que é outra fonte Nossa, proteica meu Deus. super importante, né? E o Não. pessoal tira. Eu tenho pacientes que passaram anos sem comer por conta É, desse tipo de mito. é complicado mesmo, realmente. E eu costumo até falar assim, gente, o mais importante é até como você prepara esse frango, essa carne, do que até Isso, o consumo, né? Porque a gente sabe, por exemplo, a questão do alimento que você frita, ou então que é tipo churrasco, esses são alimentos que já são deletérios, que já têm potenciais cancerígenos, né? isso. Aminas heterocíclicas já ali presentes, que têm potencial cancerígeno. Então, o mais importante é como você vai preparar, né? Até do que fonte é, né? Então, chamar atenção para isso, né? Dani, a cada coisa que você fala, eu estou só registrando aqui as coisinhas que eu tenho dúvidas e quero perguntar, porque é dúvida de todas. Você Pergunte, falou bora lá. agora das frituras, e aí a gente esbarra em outro alimento, né? A gente recomenda o uso de azeite de oliva, né? Sim, Uma sim. gordura de fonte muito desejável para o nosso organismo. E em relação aos óleos vegetais, de forma geral, óleo de Hum, soja, óleo de girassol, óleo de canola. não recomendo, né? Óleos refinados, né? Não recomendo por conta mesmo de como é extraído, né, Cris? A gente sabe que tem ali a forma de extração é ruim e fora as composições que não são adequadas, né? Então não recomendo nenhum, né? Óleo, a não ser assim, alguns que eu recomendo óleo de gergelim, tá? Eu
costumo recomendar, inclusive fica muito gostoso com algumas preparações, Delícia. tipo frutos do mar, é importante estar utilizando. Cogumelos também ficam bem legais com óleo de gergelim, pode testar em casa. E assim, eu baseio mais no azeite mesmo. O azeite de oliva, tanto extra virgem quanto o que não é extra virgem. O extra virgem costumo recomendar mais para preparações frias, tipo saladas, que não vai, né, sofrer aquela exposição ali. E o não, e o que não é extra virgem, até porque acaba saindo mais barato, para o paciente cozinhar um feijão, cozinhar, né, outros alimentos que ele queira, tá? Mas tem pacientes que muitas vezes optam pelo óleo de coco, a gente não contraindica também, tá? Vai muito assim do gosto mesmo. E em relação à manteiga, Dani, manteiga ou margarina? Manteiga, sem dúvida. Nem penso, né? A margarina, na verdade, a gente sabe também da composição, né? Que são óleos, né? Ali. Então, tem paciente meu que fala assim, que já tem até esse hábito, não de forma alguma, porque é do interior, né? Daqui do estado. Então, tem a manteiga mesmo, né? De verdade, como a gente fala. Aí fala, não, pelo amor de Deus, aquele sebo não, nem mosca não quer sentar. E é verdade. Você vai ver lá, né, que realmente não é indicado. Sempre vou indicar a manteiga e, claro, no consumo, né, que seja adequado, balanceado, equilibrado, né? Nada em Perfeito. excesso. Duas perguntas que surgiram aí no nosso chat, Dani. Vamos lá. Amendoim é proibido? Foi bom essa pergunta. Sabe que quase nunca acontece, mas é boa. Proibido não é, tá? Só que a gente tem que prestar atenção no seguinte. De onde veio esse amendoim? Né? Porque a gente sabe que o amendoim ele pode ser contaminado por fungos, né? E outros micro-organismos também. Principalmente durante a quimioterapia, eu oriento ao paciente em época de São João, né? Que aqui na Bahia tem muito essa questão do consumo. Saiba de onde vem o seu amendoim, né? Lave bastante, ferva bastante. Para utilizar, porque pode sim ter as toxinas ali, né, e ser deletério para o paciente, até criar uma infecção generalizada. Mas é bom a gente olhar se for industrializado, tem um selozinho que é a BIC, né, que ali é a garantia de que aquele amendoim, né, é certificado. Então é bom a gente ficar atento para isso. Aí foi bom você ter perguntado isso aí, eu não sei quem perguntou, mas a gente se estender para as oleaginosas, Cris, que é um assunto Sim, muito sim. importante. Por quê? Eu não recomendo a meus pacientes, durante quimioterapia, comprar oleaginosa a granel, por conta dessa Olha, contaminação aí, tá? Mas fica tampadinho, é certificado que vai trocando, enfim. O que é que eu falo com o paciente? Primeira coisa, você não sabe quando foi reposto aquela oleaginosa que está ali. Muitas vezes não tem validade nessa embalagem que o pessoal utiliza, né, em várias casas de produtos naturais, geralmente, né, que vende. E outra coisa, ele não espera terminar o estoque todo do amendoim, ou da castanha, ou da amêndoa, para repor. Ele vai colocando por cima, vai colocando por cima. E aquele que está ali embaixo, já está ali, tá um sabe tempão Deus lá. quando. E aí tem o processo de rancificação, né? Perde os nutrientes, e fora a contaminação que tem ali. Né? Então, assim, durante a quimioterapia, para ser mais. Para o paciente ter mais segurança, eu indico só aquelas embalagens já fechadas, Fechada, industrializadas. assim, né? Isso se estende para outros produtos, assim como temperos, essas coisas, Dani? Você Não, recomendaria não, também fechado? Não. não. Temperos naturais, claro, a gente tem que saber a procedência, né, Cris? Até de tudo hoje, né? De Isso. frutas, legumes, vegetais, mas assim, temperos naturais que são os que eu recomendo, né? Não indico nenhum tempero industrializado, tá? O paciente pode comprar em feira livre, tá? Não tem maiores problemas, não. Mas como eu falei, né, ter sempre o costume, né, de estar verificando. A gente tem muita coisa que a gente percebe a olho nu, né? Contaminação, assim, tem umas que não dá pra gente Isso. perceber, mas é bom a gente ficar olhando sempre a aparência, enfim. Tudo hoje na vida a gente tem que ficar. Até porque se você for comprar uma fruta, você tem que olhar todo, né, o envoltório, se está íntegra, se não tem nenhum, né,
nenhum, como é que fala? Algum Algum... problema que tenha ali, né? Que vá. Porque assim, se a casca da fruta ela tem alguma forma que possa entrar micro-organismo, né? Alguma assim, fendazinha, fissura, ali é a alguma porta coisa de do tipo, entrada. né? Ali é a porta de entrada. Então a gente tem que ficar sempre é, alerta para isso. Olha, eu estou vendo aqui uma pergunta, importante falar isso. O açafrão é cancerígeno de forma alguma, muito pelo contrário, né? Ao contrário, tem propriedades anticânceres importantíssimas. Para todos os meus pacientes, eu recomendo utilizar. Porém, paciente que está fazendo quimioterapia e também bloqueadores hormonais, não utilizar em cápsulas, tá? Utilizar Ah, a sua forma sim, natural mesmo. Pode ser na raiz ralada, pode ser o pozinho, porque os compostos ali bioativos vão estar em maiores quantidades, potencializados e pode interferir, tá? Então, utilizar perfeito. mesmo com a raiz, pode ralar, pode, né, fazer a rodelinhas e pode usar o Sim, pó. sim, Mas tem perfeito. propriedades anticâncer maravilhosas. Ótimo. E a páprica defumada Também, tanto também, né? a doce, a picante, a defumada, todas eu recomendo. Todos temperos naturais, né? Aí entra coentro, salsa, tá? Todos. A gente tem que usar das especiarias para a gente reduzir sal e açúcar nas nossas preparações, né? Então, Isso. assim, não é à toa que o homem foi para as Índias buscar as especiarias, né? As Então, especiarias deliciosas não deles. é? Então vamos usar, né? Vamos, Exato. Evitar os industrializados, né? sim, sim, Dani? Os sim. caldos, né? Em Isso tablete, né? aí, pelo amor de Deus. Esses aí é sódio até, Não. E até a aditivos cabeça. químicos, gordura, tudo de ruim, né? Isso. Também teve uma pergunta que já passou, que foi: carne bem passada é cancerígena? Não, bem O passada problema da não. carne vermelha é a forma de cocção dela? Também, né? A gente sabe, como eu falei antes, né? A forma de preparo vai potencializar, sim, né? Mas claro que não a carne cozida também ela vai ter um potencial ali, claro que reduzido em comparação a uma frita e um churrasco, né? Então a forma de Porque aí se preparo, adiciona os ex- malefícios do óleo e exatamente. do defumar, né? Do ato de Sim, defumar, sim, né? sim, exatamente. Então ter cuidado com os Então, preparos, gente, pelo amor de Deus, né? não é só o alimento, né, Dani? É Sim, como você sim, prepara ele, né? sim, sim, com certeza. E, Dani, como higienizar corretamente as frutas? Maravilhoso! Eu Tô também gostando, viu? achei. Tô gostando. Cada pergunta sensacional. Estou Não amando é? isso. Muito legal mesmo. Primeiro, chamar atenção para a lavagem, né? Então, em água corrente. Até colocaram aqui, frutas e vegetais, normalmente recomenda-se o uso de uma colher de sopa de água sanitária para 1 litro de água. Exatamente, é perfeito. Então, manter essa recomendação e pensar o seguinte, gente, que é a água sanitária que vai fazer essa correta higienização e não vinagre, tá? Muita gente utiliza vinagre achando, não, porque eu não vou usar água sanitária, que lava a roupa, que, enfim, Isso. mas é água sanitária mesmo que vai potencializar, que vai fazer essa ação. Mas antes de tudo, tirar todas as sujidades que estão ali, terras, geralmente que tem, né? Alguns vêm com as lagartinhas. Gente, isso é Isso. normal, né? Tá ali. E é até um bom sinal, né? Sim. Porque se a lagarta está ali, é um ser vivo, ela está se beneficiando dos nutrientes que estão ali. Mas a gente tem que prestar atenção primeiro para isso, para a correta lavagem, depois deixar clorando e depois eu ainda recomendo ainda lavar em água corrente ainda para tirar o excesso, né, da água sanitária. Pode fazer isso, gente, com as frutas, legumes, vegetais. Eu até recomendo separar só uma, como fala? Uma esponja Sim, sim, só sim. para lavagem das frutas e legumes, tá? Deixar separado para isso, não utilizar para lavar prato junto, tá? Uma para Ah, lavagem de ok. vegetais e outra para os pratos. Aí essa dos vegetais você pode pegar frutas mesmo e verduras que tem a casca, pode passar primeiro com água e sabão, né? E depois você coloca no recipiente para clorar. Ai, sensacional. Amei, amei as dicas, Ah, gente.
pessoal também está adorando, viu, Dani? Que bom. Maravilhosa, realmente está sensacional. Perguntando se vai ficar salva a live. Com certeza, eu não Ah, posso que massa. nunca perder esse Que espetáculo massa. de bate-papo que a gente está tendo aqui. Oh, tá sendo muito bom É mesmo, porque as perguntas muito realmente bom. são as perguntas que realmente eu recebo no consultório, né? E que acaba todo mundo tendo mesmo essas dúvidas, né? E é Isso. importante tirar, sem dúvida. É, tem algum alimento que não é recomendado? Sim, Pergunta também aqui do chat. sim, com Quais os que certeza. você diria que não deve consumir, Dani? Para mim, para você, para qualquer pessoa. Eu entro bem nessa história, porque eu gosto muito de desmistificar isso. Ah, não, para câncer de mama, usa isso e não pode isso. Para câncer de intestino, usa isso. Gente, é bom a gente generalizar, até porque a alimentação saudável é para todos, né? Então, assim, Isso. e o que é deletério é para todos também, né? Então, assim, realmente existe alimentos que não são recomendados, no caso, como você falou, dos embutidos. Ele não existe, até pelos relatórios internacionais de controle do câncer, nenhum consumo seguro, que são os embutidos, né? Por conta das aminas, das nitrosaminas, né? Que já são potenciais cancerígenos. Então, chamando a atenção, os embutidos, gente, salsicha, linguiça, salame, presunto, mortadela, peito de peru, blanquê de peru, E de né? Peru não tem quase Pois nada, né? é, pois é. Como é que a gente visualiza isso no rótulo? Vai ter lá nitritos, nitratos, pode olhar nos ingredientes, né? Então, vamos começar a olhar. Às vezes vai ter só o símbolozinho, mas na maioria das vezes vai estar muito claro lá, né? Então, assim, são alimentos que eu realmente não recomendo. Os ultraprocessados, como eu falei também antes, né? Não recomendo utilizar, né? Carnes tipo churrasco, como a gente falou, que já tem potenciais cancerígenos, né? Enfim, esses alimentos aí realmente a gente não recomenda fazer uso para ninguém, né? É claro, a gente sempre pensando naquela questão. Ah, mas nunca na vida eu vou comer o embutido. Não é assim. Mas nunca na vida eu vou comer um alimento ultraprocessado. A gente tem que pensar que na nossa vida tudo, né, é um equilíbrio, né? E o equilíbrio é que vai garantir a nossa saúde, né? Então, um consumo esporádico, né, uma vez na vida que o paciente faça um consumo desse tipo de alimento, não vai morrer, não vai piorar o câncer, né? Eu sempre gosto de falar bem claro para o paciente isso, né? Mas claro que se ele não fizer uso, né, menor risco ele vai estar exposto ali. Então, nossa vida a gente tem escolhas, né? É Então, verdade. Ai, Dani, tem outras perguntas maravilhosas, mas infelizmente o nosso tempo está se oh, encerrando. menina, passou Que rápido, pena, gente, passou muito rápido. É, conversa boa, é assim, né? né? Passa Coisa rápido, boa. pessoal aqui perguntando do atum enlatado. Ah, Pergunta massa. boa. Legal. Recomendo em óleo, tá, gente? Não em água. Porque a questão do óleo, o óleo, ele vai, no caso, por exemplo, vamos para o mais fácil. Esses peixes, eles podem ter metais pesados na sua composição, a depender de onde ele veio, né? Então, esse metal pesado, ele vai ter afinidade com a água, desculpe, com o óleo. Com óleo. Então, se você compra em óleo, esse metal pesado, ele acaba indo para o óleo que está ali na lata. Ao contrário da água. Se você compra em água, o metal pesado vai continuar no peixe, tá? Ele não vai para o conteúdo do óleo que está ali. Então, o que é que eu recomendo? Pega a sardinha, pega o atum, pega uma peneira e lava. Joga fora aquele óleo, não vai consumir aquilo, tá? E lava. E é mais recomendado um em óleo do que um em água. Muita gente acha ao contrário, né? Mas é por conta dessa afinidade do metal pesado com o óleo, tá? Ai, sensacional, gente. É com muita dor no coração que eu vou ter que encerrar essa live. Que eu passaria a Ô, noite Cris. toda aqui nesse bate-papo. Mas tá bom, porque a gente fica com esse gostinho de quero mais. E com certeza nós teremos outras oportunidades. Ah, Assim com certeza, estou à espero. disposição. E quem quiser também, estou lá no meu perfil, pode me seguir, Isso, tá, não gente? deixem de seguir doutora Daniela Dantas, gente, nutricionista oncológica, com essas informações maravilhosas. O perfil dela é sensacional também.
estejam lá seguindo, que vocês ainda têm muito que aprender, assim como eu estou aprendendo todos os dias e aprendi absurdamente aqui com a Dani na nossa live. Foi um prazer. Agradeço novamente a oportunidade e estou à disposição, tá certo? Obrigada, viu, gente? Eu que Boa noite para agradeço. vocês. Gente, obrigada por tudo aí, por todos os comentários, tá certo? Lamento pelas perguntas que a gente não pôde responder, mas teremos outra oportunidade, tá bom? Tchau, Dani, um beijo boa bem noite. grande, viu? Boa Para você noite. Boa também. noite, gente.